Vamos lá, galera, tudo bem? Esse vídeo aí, esse problema aí é um problema bem de boas. A gente vai analisar cada gráfico para poder resolver. Dá um pause aí no vídeo para você ver o problema e depois a gente continua. Vambora. É o seguinte, ele falou que é injetada a cada 6 horas essa droga para melhorar a diabetes. E aí o organismo ele vai usar 50% do... ou jogar fora, né? 50% da droga. Tranquilo. E aí ele pede para mostrar o gráfico em 24 horas. Tá bom, vamos começar a analisar cada gráfico e vamos falar por que o gráfico A, B, C, D não podem ser e por que a resposta é a letra E. Vamos finalizar com a resposta letra E, tá? Para isso eu vou aproximar cada gráfico. Vamos lá. Primeiro, letra A. Por que não é letra A? Ele falou o seguinte, vamos lá. Aqui é a quantidade do remédio e aqui é o tempo dele, né? Na verdade ele fala que Y é a droga no organismo. Beleza. Nessa hora aqui, o cara toma o remédio. Opa, desculpa. Foi mal. Nessa droga aqui, nessa hora aqui, o cara toma o remédio. 0 horas. Você percebe que não há queda nenhuma, porque o cara vira pra mim e fala o quê? De 6 em 6 horas ele toma o remédio. Só que ele fala também que teoricamente deveria ter uma queda que cairia para 50%. 50% seria mais ou menos aqui nesse caso, né? Então, o gráfico ele não está fazendo isso, o gráfico ele fica linear, ou seja, ele não está decrescente e nem está crescente, ele continua a mesma coisa. Quando bate 6 horas, ele toma o remédio e continua a mesma coisa. Ou seja, esse gráfico ele não está representando a queda, no caso, a queda do remédio no organismo. Então, por isso, não pode ser letra A. Vamos lá, letra B. Por que não pode ser letra B? Você percebe que é como se fosse que ele tivesse, nesse gráfico aqui, como se fosse que ele estivesse tomando um pouquinho do remédio a cada hora. Por quê? O gráfico ele é inteiro crescente. Você está vendo que o gráfico ele é inteiro crescente? Isso quer dizer que ele começa pequeno, termina grande. Sempre em relação ao valor de Y. Então, quanto maior for o X, maior é o Y. Isso que caracteriza uma função crescente. Então, o gráfico ele é inteiro crescente. Então, vamos lá. O cara tomou, aqui é como se fosse que ele tivesse, durante 6 horas, injetando esse remédio no corpo, como se fosse que ele tivesse ligado a esse remédio. Então, o cara tomou aqui, cresceu um pouco, cresceu mais um pouco, cresceu mais um pouco, cresceu mais um pouco, mas hora nenhuma ele se livrou desse medicamento ou usou. Ele só foi acrescentando e o corpo não foi usando esse medicamento. Então, por isso, não pode ser letra B. Letra C, é uma zoeira total, eu nem preciso comentar muito, porque é como se fosse o seguinte, ele tomou remédio, mas aí ele foi tomando remédio, tomou até ficar aqui, quando chegou 6 horas, ele teve uma parte decrescente, ou seja, quanto maior for o valor de X, menor é o valor de Y. Então, ele começa a decair o valor, opa, calma aí. Depois ele toma mais uma coisa e absurdamente ele toma uma superdosagem. Só que se você perceber, ele vai tomando essa dosagem, porque vai crescendo. E aqui ele vai perdendo muito rápido esse valor. Então, o que acontece? Esse gráfico não pode caracterizar essa situação. Vamos lá. Opa, esse gráfico aí está mais aceitável. Por quê? Ele tomou um remédio. Chegou às 6 horas, ele já não tinha mais remédio no corpo, porque ele já não tinha mais a quantidade de remédio, beleza? Tomou o remédio de novo, chegou 12 horas, ele já não tinha mais remédio no corpo. Tomou o remédio depois, chegou 12 horas, 6 horas, ele já não tinha mais remédio no corpo. Ou seja, quando foi 18 horas, já não tinha mais. Tomou o remédio de novo, não tinha mais remédio. Ou seja, não foi isso que o problema estava dizendo. O problema estava dizendo que ele tomou o remédio, aí ele chegou a 50% do remédio no corpo e vai tomar o remédio de novo. E aí ele vai chegar a 50% do remédio no corpo. Vai tomar de novo, vai perder 50% e assim vai.
que é o caso da letra E. Percebe o seguinte, olha só, como é que está esse gráfico aqui. Ele toma um remédio, tá? E aí ele vai perdendo o remédio no corpo. Quando ele chega aqui, a bola está aberta, foi a impressão que não está muito boa, dá para você ver que a bola está aberta, ele acaba tomando o remédio mais. Então você percebe que nesse caso aqui, ele vai crescendo, tá certo? Os valores eles vão crescendo. Então, o que vai acontecer? Ele vai tomar o remédio, ele vai para cima. E aí ele vem e cai 50% do remédio. O valor que está aqui é 50% menor do que esse. Quando ele viu que caiu com 50% do remédio, ou seja, 6 horas, ele toma de novo. E assim ele vai fazendo até 24 horas. 24 horas ele ainda tem remédio no corpo, percebe? E é exatamente o que ele falou, ele ainda tem o remédio no corpo. Ou seja, a diabetes ainda está controlada, beleza? Ele vai tomar mais um remédio e ele vai ficando cada vez mais controlando e colocando doses maiores de remédio nesse corpo, beleza? Então, a resposta certa vai ser a letra E, que é o gráfico que mais faz isso. Análise de gráfico é uma questão que cai muito no Enem, é um tipo de questão que cai muito no Enem e nos vestibulares cariocas, mas se você perceber, ela não é simplesmente olhar o gráfico, fazer o gráfico e ser feliz. Eu tenho que analisar, literalmente, analisar questão por questão. Então, não pode ter preguiça. Claro que você vai levar muito menos tempo para fazer, porque eu fiquei aqui falando, né? Um grande abraço, espero ter ajudado.